compartilhar a tela aqui com vocês. Boa noite, viu, o Alisson? Tudo jóia? Vou fazer uma revisãozinha desse capítulo 2. Capítulo 2, que é camada de aplicação e camada de transporte. Só verificar, tá gravando. Então é o seguinte, camada de aplicação e camada de... Cancelei. Tem um vídeo dessa camada de aplicação e camada de transporte, tem gravada a aula, certo? Mas eu vou fazer uma revisãozinha desse material com vocês aqui, hoje. Então, tranquilo aí, Wesley? O Alisson, tô chamando você de Wesley, mas é professor Wesley de patrocínio que a gente tava conversando agora, né? Alisson, então foi esse vídeo aqui que você viu, Alisson? Foi. Camada de aplicação e camada de transporte. No capítulo 1, o que nós vimos? Nós vimos que a rede de computadores é organizada em modelo em camadas, que tem o quê? Dentro desse modelo TCP/IP, ele é composto por quê? Em camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física, não é isso? E tem o modelo RMOS, que é o modelo de referência, que é com 7 camadas. Mas não é o modelo que a gente está estudando, a gente está utilizando esse modelo RMOS, o modelo TCP/IP, na realidade, certo? E o RMOS é só um modelo de referência que é composto de 7 camadas, que são o quê? A aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, acesso ao meio e física. A camada de transporte, aqui os objetivos desse capítulo vai apresentar os protocolos de camada de rede, modelo de serviço de camada de transporte, paradigma cliente-servidor, P2P, a gente já viu um pouquinho sobre isso. Os modelos da camada de transporte são o DP, TCP, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre esses protocolos, o TCP faz tudo, e o DP só envia, né, essas mensagens utilizadas para principalmente tráfego de fluxo contínuo, tais como streaming de vídeo e áudio, certo? Isso armazenado em tempo real. E a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos da camada de aplicação, que é HTTP, FTP, protocolos de correio eletrônico, como SMTP, POP3, IMAP e o DNS, certo? Então, assim, os princípios da camada de aplicação, a gente tem N tipos de aplicações na internet hoje, em dia, certo? Então, a gente tem sites, tem um monte de aplicações, aqui está até desatualizado, por exemplo, o Skype da vida, YouTube, plataforma, serviço home bank, N tipos de aplicações. E essas aplicações, elas vão precisar de um suporte, alguns protocolos inferiores e camadas superiores para fornecer serviço. E outra coisa, essas aplicações estão onde? Estão na borda da rede. Então a gente tem N tipo de aplicações aí, ó, e-mail, por exemplo, Netflix, que hoje aplicações de áudio e vídeo, mensagem instantânea, login remoto, compartilhamento de arquivo P2P, jogos em redes com multiusuários, clipes armazenados, redes sociais, VoIP, videoconferência em tempo real, essa aula nossa aqui mesmo, e computação em grade, computação em nuvem, e N tipos de aplicações aí. Cada dia surgindo mais aplicações. Aplicações hoje utilizando a internet das coisas. Então, um monte mais de aplicações aí. Então, assim, se a gente for citar, são inúmeras aplicações. Não é isso? Então, você vai ter o quê? Você vai ter que ter um programa, que vai estar uma aplicação, nada mais é que um programa, que vai estar rodando em hosts diferentes na borda da rede ou nos sistemas finais, que se comunicam utilizando protocolos de rede. E para isso a gente vai precisar de softwares web para comunicar com esses navegadores, por exemplo. Meu browser que vai comunicar com o servidor, então vai estar rodando, vocês viram lá em sistemas operacionais. O que é? Nada mais é do que processos que vão estar rodando em máquinas diferentes e vão precisar de comunicar, não é isso? Não é isso, pessoal? O Alisson. Isso. E aí, no núcleo dessa rede, vai só encaminhar essas mensagens. Então, o núcleo vai... O que ele vai acontecer? Ele vai encaminhar essas aplicações. Você não vai rodar essas aplicações no núcleo, ele vai achar, vai encaminhar elas para chegar no destino. Então, não é expressivo escrever software para dispositivos do núcleo da rede, porque o núcleo da rede não executa aplicações do usuário. As aplicações do usuário executam somente nos sistemas finais. Então, essas aplicações vão rodar onde? Nos meus browsers, nos meus gerenciadores de e-mail, por exemplo, no meu player, uma aplicação de vídeo, ou em um aplicativo que foi criado, por exemplo, o aplicativo do Skype, ou esse, por exemplo, esse aplicativo aqui do Meet mesmo, que a gente está tendo essa videoconferência, certo? Tranquilaço até aí?
Então, beleza. Então, assim, como tem essas aplicações, estão só nos sistemas finais, e aí a gente tem aplicações cliente-servidor. Então, onde que é essa aplicação cliente-servidor? O cliente solicita o serviço e o servidor responde. Esse tipo de aplicação que nós estamos tendo aqui é uma aplicação P2P, entre pares, certo? O cliente-servidor, o que é? Um serviço web. O cliente sempre solicita, o servidor sempre responde, e pode ter uma aplicação tipo híbrida, onde que em alguns momentos, por exemplo, para ver quem está online, cliente-servidor, e para ter a comunicação de mensagens peer-to-peer, certo? Então, se essa cliente-servidor aqui, ó, o servidor sempre está ligado, ele tem um IP permanente, a gente pode ter um conjunto de servidores, né, que é um server farms por extensão. Os clientes comunicam-se com o servidor, podem estar conectados algum momento, sim ou não. O IP não precisa ser permanente, pode mudar a qualquer momento, ele pode utilizar a qualquer momento, ou pode estar solicitando o serviço ao servidor a qualquer momento, não precisa estar ligado. Então, eles não comunicam entre si, porque não é uma comunicação P2P. Há um servidor, por exemplo, servidor web. Você tem aí o agente usuário, que é o browser, e você vai ter que você vai ter o, o servidor, que vai ser uma aplicaçãozinha Apache, vai estar rodando o Apache lá do outro lado e as páginas web do outro lado da comunicação. Então, essas duas máquinas vão estar se comunicando. Isso, essas duas máquinas rodando o quê? Programas. Um programa cliente e o outro um programa servidor. Certo? Então, assim, aqui fala só um custo estimado do centro de dados do Google. Esse aí hoje deve ter está de 600 milhões, o Google gastou 2,4 bilhões em 2007, em 900. Então o que que acontece? Hoje esse parque industrial dessas empresas como Google, Facebook, a Meta, hoje eles são monstruosos e gastam bastante consumo de energia. Isso aí foi só mesmo questão de curiosidade. Então, assim, isso aí é um valor, assim, hoje são gigantescos e ainda mais, cada vez mais com o Google Drive, isso aí cada vez mais é assim, e os pacotes de serviço, por exemplo, de nuvem que a Google tem oferecido. Então, isso aí tem, vamos dizer que eu falo que o consumo de energia no data center deles deve ser monstruoso, certo? Então, a arquitetura cliente P2P, por aí, não é um servidor ligado. Os sistemas comunicam arbitrariamente, pares conectam intermitentemente e mudam de IP. Por exemplo, essa videoconferência, para mim pegar o link que a gente está fazendo aqui da aula do Meet, posso dizer que cliente servidor, eu estou ali agendando e tal, vai me notificar, então esse servidor vai me falar, mas quando tem essa comunicação entre os pares aqui, eu falo que é uma aplicação peer-to-peer, tá certo? Mas é uma aplicação peer-to-peer pura, certo? Então a gente tem peer-to-peer híbrida aí, por exemplo, o Skype, por exemplo, você tem uma comunicação peer-to-peer quando vai ter voz entre os pares, mas vai verificar quem está online aí, ou, por exemplo, você tem você pode utilizar o que? Uma comunicação cliente-servidor, tá certo? Então você pode ter essa questão híbrida, que em alguns momentos funciona cliente-servidor. Então, como a gente tinha falado sobre processo, ó, RFDI, então o processo é um programa que dentro de um hospedeiro, que é um programa que vai estar rodando, e se há uma comunicação de dois processos na mesma máquina, a gente fala que isso tem uma comunicação interprocesso. Mas quando rodam em máquinas diferentes, vai precisar de protocolo de comunicação para fazer isso. Então, por exemplo, na arquitetura cliente-servidor, você vai ter um processo cliente que inicia a comunicação e um processo servidor que responde. Na P2P, esses processos eles têm características tanto cliente e servidor, então a gente fala que é um cliente comunicando com outro cliente. Tranquilo aí, Alisson? Tranquilo. Tranquilo? O socket serve para quê? Para a gente diferenciar uma aplicação uma da outra. Por exemplo, aplicação web, porta 80. Eu sempre brinco com meus alunos do presencial, que é o seguinte, quando eles saem da casa deles para ir para o IFTM, o que eles falam? Eles falam, estou indo para o IFTM, não é isso? Mas dentro do IFTM, por exemplo, dentro do nosso campus Paracatu, a gente tem N serviços. Se você entrar na porta da biblioteca, você tem um serviço de biblioteca, concorda comigo? Se você chegar na secretaria, você vai ter um serviço de secretaria. E se você chegar em cada sala de aula, você vai ter uma aula diferente, certo? Seja o mesmo serviço que seja a aula, mas aulas diferentes, certo? Então, por exemplo, como que a aplicação vai definir qual que é o serviço para ela? Então, assim, vai ser entregado. Então, a gente vai utilizar um esquema que a gente chama de socket ou porta. Vai diferenciar um serviço um do outro. Tá certo, pessoal? Certo aí, Alisson? Entendeu esse conceito? Sim. Então, por exemplo,
Então, assim, a gente tem a questão do ipconfig no Windows, que a gente consegue descobrir o IP da máquina, então a gente executa o comando ipconfig. E o outro número de identificação, a gente tem o IP, e o outro número que a gente tem de identificação, a gente tem a porta para identificar qual é o tipo de serviço. Que é, por exemplo, o serviço de e-mail 25, a porta 80 é do HTTP, HTTPS 443, se for SSH 22, se for FTP 2021, e aí vai, certo? Essas portas vão de 0 até 65 mil. Tranquilo aí? Então, o que um protocolo de aplicação define? Ele define o tipo da mensagem, se é uma requisição, se é um pedido ou se é uma resposta. A sintaxe da mensagem, por exemplo. Então, o pedido e resposta a gente vai delimitar por um campo de 1 bit. A semântica, o significado desse bit, 0. Vamos falar que é requisição, 1, resposta. Entendeu? E as regras, quando os processos enviam e recebem essas mensagens. E esses protocolos são documentados através de RFCs, que aí vai prover uma compatibilidade entre diferentes fabricantes, que a gente chama disso de interoperabilidade entre fabricantes e máquinas. Então a gente tem protocolos como HTTP, SMTP, FTP, BitTorrent, e ainda vai. E proprietários como Skype, PPStream, que é um protocolo de streaming, certo? E essas aplicações, são todas iguais? Uma aplicação de videoconferência e uma aplicação bancária é a mesma, é o mesmo tipo de aplicação? Hein, Alisson? Alisson? Falando aqui com o microfone desligado. Uma aplicação de vídeo, uma aplicação bancária, videoconferência é o mesmo tipo de aplicação? Eu acho que provavelmente só muda a segurança dela, né? Olha para você ver, eu vou te falar aqui. Uma videoconferência eu posso perder dados, não posso? Pode. Então, uma eu posso ter perda de dados, uma transferência bancária eu não posso perder dados. Concordam comigo? Concordo. Temporização. Uma aplicação bancária, eu posso ter um atraso de 7 segundos. Concordam comigo? Para me mandar um Pix, posso ter um atraso de 7, 10 segundos. Concorda? Concordo. Uma videoconferência, eu posso ter essa temporização, esse delay. Sim, aí sim. Entendeu? A videoconferência eu não posso ter atraso. Concordam comigo? Isso. Então são opostos. Vazão. Uma transferência bancária, o dado que é transmitido é pequenininho. Concorda comigo? Concordo. Uma videoconferência, eu vou precisar de uma largura de banda maior. Concorda comigo? Uma maior vazão. Capacidade bem maior. Isso. Uma videoconferência, eu posso... nem preciso criptografar os dados. Concordam comigo? Concordo. E uma transferência bancária, eu tenho que criptografar os dados. Observa para você ver. Duas aplicações, elas têm características extremamente opostas. Uma pode ter perda de pacotes, certo? Não permite delay, exige alta vazão e não tem nível de segurança. A outra não aceita perda. A temporização ela pode variar um pouquinho, não precisa ser com atrasos mínimos de milissegundos, certo? Exige vazão pequenininha, largura de banda, e exige criptografia. Fim a fim dos dados estão sendo transmitidos. Entendeu isso aí? Então, cada aplicação que a gente tem ou que está criando nessa borda dessa rede, ela pode ter características diferentes e pode exigir serviços diferentes da camada de transporte. Certo? Aqui tem só um exemplo no cenário, depois vocês dão uma olhadinha de algumas aplicações, transferência de arquivo, e-mail, sobre em relação a essa questão, com perda de pacotes, vazão ou latência, que eu chamo de, aí está como sensível ao atraso. Certo? TCP, aí ele fala que ele é um serviço orientado à conexão, porque há uma troca de variáveis no início entre o cliente e o servidor. Ela é uma transferência de dados entre o processo emissor e receptor. O que é essa transferência confiável? Não estou falando de segurança, quesito de segurança. Estou falando que a mensagem que ela sai do lado A e chega no lado B idêntica, tá certo? Entre o emissor e o emissor. Controle de fluxo. Controla que o emissor sobrecarregue o receptor ou envie uma velocidade maior que o receptor possa receber. Controle de congestionamento. Regula o emissor quando a rede está sobrecarregada. O que não garante? Temporização, garantias mínimas de atraso, segurança. O DP não é orientado à conexão, não tem controle de fluxo, não tem controle de congestionamento, não tem temporização, não tem garantia de vazão ou segurança.
Mas por que a gente usa o que acontece? Quando os desenvolvedores criaram esses dois protocolos, criaram um que tem tudo e um que não tem nada. E se eu quiser implementar alguma característica, eu posso utilizar o DP, mas esses mecanismos do TCP, eles provocam atraso. Mas eu posso utilizar esse serviço na minha aplicação, implementando eles na minha aplicação e rodando sobre um protocolo UDP, para não ter esses controles. Por exemplo, não tem sentido eu mandar um olá só porque o núcleo da rede está congestionado depois de 10 segundos de um diálogo. Concorda comigo? Ou retransmissão daquele pacote olá depois disso. Certo? Então, aplicações multimídias, a gente utiliza ela sobre o DP, mais do que, por exemplo, do que TCP, certo? Beleza? Protocolo web, que é o protocolo www, e o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, a gente vai falar um pouquinho sobre essa aplicação. Foi um dos primeiros protocolos que foi desenvolvido, e uma página ela é constituída de vários objetos, e eles podem ser em arquivos HTML, como imagem, apps Java, GIF, áudio, então, e essas páginas, elas tem um HTML básico, que vai fazer referência a esses vários objetos. Então, você tem uma página base, que é o arquivo HTML, o index.html, que faz referência a outros objetos. Então, a página web é constituída do quê? www, por exemplo, someschool.edu, que é o nome do hospedeiro. E aqui, some departamento, pic, GIF. É no caminho onde está o meu objeto que eu estou querendo ver. Então, na página web, você vai ver que ela é constituída de N objetos, certo? Então, o que acontece? Esse tipo de arquitetura ela funciona no modelo que é o protocolo HTTP, que ela funciona, é um protocolo de transferência de hipertexto, ele é um protocolo da camada de aplicação, ele funciona no modelo cliente-servidor, onde o cliente ele é através do navegador, por exemplo, o Chrome, o Firefox, o Opera, dentre outros. E existe um servidor que vai rodar, por exemplo, um servidorzinho Apache aí, que vai tá rodando ali vai estar rodando para responder os clientes, certo? Então o TCP ele inicia a conexão no socket com a porta 80, o servidor aceita essa conexão, então a troca de mensagens entre o navegador do cliente e o receptor, e aí depois a conexão TCP é fechada depois que há a transferência desse dado. Aí ele é um protocolo sem estado, ele não mantém informações do passado. Se o cliente e o servidor falhar, suas visões de estados podem ser incoerentes e devem ser reconciliadas, então você vai precisar fazer por exemplo, muitas das vezes a gente aperta um F5, então faz uma atualização dessa página, certo? E tem duas formas de implementação disso. O HTTP não persistente, no máximo o objeto é enviado por uma conexão TCP, e o não persistente, uma conexão enviada por TCP, e o persistente você envia múltiplos objetos. Então o que acontece? Então toda vez que você for, deixa eu ver se aqui tem, aqui ó, você inicia uma conexão, o servidor responde, aí depois o cliente envia a requisição. Então eu gasto, nesse momento aí, eu gasto 2 RTTs, que é o RTT Roll Trip Time, é o tempo de ida e volta. Isso aqui é o tempo de ida e volta ao meu servidor, entre o lado A, entre o cliente e o servidor, certo? Eu gasto 2 RTTs para cada objeto. Que aí eu vou, faço isso, aceito a conexão, depois eu faço a requisição, a transferência e eu fecho a conexão. Entendeu isso aí, Alisson? Entendi. Então, beleza. Então, e aí o servidor fecha a conexão. Então, se eu tiver 10 objetos, eu faço esse processo para os 10 objetos e eu vou gastar, por exemplo, 20 RTTs para fazer esse processo, certo? Então, isso aqui tem certinho, ó, RTT, o tempo de ida e volta. Eu tenho 2 RTTs para cada objeto, mais o tempo de transferência. Entendeu? Essa figura aí ficou mais fácil de entender. Posso passar? Pode. Beleza. Tá gostando aí, Alisson, do jeito? Tranquilo. Então, o que acontece? O problema do RTT não persistente, para cada objeto você vai gastar. Então, você sempre vai estar tendo que abrir essa conexão. E esse tempo de ida e volta aí vai demorar. Antigamente, os browsers funcionavam isso. Quando a internet está muito lenta, a hora que você olhar na barra do browser, você vai vendo que está chamando, você vai ver as requisições dos objetos. Você já viu isso? A página sua sendo montada por partes?
Sim, E você já viu que alguma parte dessa página talvez não conseguiu montar e apresentou a mensagem not found? direto, Isso, parece. isso acontece em consistência. Aí você aperta um F5, monta-se a página toda. Você já observou isso? Já. Então, eu já mostrei para você. O HTTP persistente, então qual que é a vantagem dele? Eu diminuo esse tempo de ficar abrindo a conexão para cada objeto, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Aí o que, que acontece? Tem o persistente normalzinho, sem paralelismo, eu chamo um, abro a conexão, dois RTTs, faço a requisição, recebo, faço outra requisição de cada objeto, esperando. E com paralelismo eu peço o quê? Me manda aí 6, 7 objetos de uma vez, 10 objetos de uma vez, abra o arquivo básico primeiro e depois começa a chamar mais objetos por uma vez, mesmo só numa conexão TCP, tá certo? Eu abro só uma conexão TCP. O que é uma conexão TCP? É uma comunicação lógica entre os dois, o remetente e o destinatário, certo? Sim, sim. Não, beleza. Aqui é um tipo de uma mensagem de requisição do, do protocolo DP. Aqui, ó, qual a página, o local que eu o caminho que eu estou querendo criar, qual a versão do meu HTTP. Isso aqui é desse jeito, cara. É, o meu hospedeiro, qual que é meu agente usuário, qual a linguagem que eu estou utilizando. Então, isso aqui, essa mensagem é desse estilo aqui. Se eu capturar um pacote aqui, seria dessa forma. Eu vou fazer isso na próxima aula para você ver, tá bom? Então aqui só um tipo de um cabeçalho aqui, como que eu fiz. A gente tem a mensagem post, que aí ela vai, que é que eu consigo incorporar, por exemplo, um formulário para me mandar nome. Tem a get, que é que eu consigo, por exemplo, solicitar os pacotes. E esse post é quando eu envio informações minhas, login, senha, eu mando tudo nessas mensagens post. Então, esse aí dentro do modelo o HTTP 1.0 e 1.1, a gente teve um acréscimo de algumas mensagens, por exemplo, o put, que envia um arquivo no corpo da mensagem, e um delete, que você exclui um arquivo desse campo. Então, saiu duas características diferentes. Aqui uma mensagem de resposta ok, ó, que é o código 200, né, ó, conexão fechada, deu tudo certo, a última atualização, servidor Apache, qual foi a última modificação da página, o tamanho da página, se é um texto oral. Então isso aí tudo ela já é uma mensagem de resposta que a gente pega do HTTP, tá certo? Então, código 200, ok. 301, a página foi movida permanentemente. 404, teve um erro de requisição não atendida. O famoso 404, né? Not found. 515, a versão HTTP não está suportando. Então, essas mensagens de erros aí, certo? Então, por exemplo, a gente pode utilizar um telnet para fazer uma comunicação. Então, ali, por exemplo, eu estou acessando o site e aí tem essas mensagens que você pode ter essa comunicação com o servidor até mesmo via prompt comando. Mas a gente faz isso aí de uma forma bem mais... Por exemplo, antigamente você fazia essa navegação via prompt. Isso aqui é só um exemplinho que o livro faz, então, assim, só para mostrar para vocês que é uma troca de mensagem mesmo, certo? E aí, o que, que acontece? Tem uma outra questão que é extremamente importante quando a gente fala de rede de computadores, que é a questão de cookies, certo? O que é cookies, por exemplo, em serviço web? Ele mantém um registro da gente, do usuário, a identificação do usuário, que toda vez que você vai instalando os aplicativos, você vai dando nest, e vai permitindo que essas empresas coletem dados para a gente e, baseado nas nossas pesquisas, utilize estratégias de marketing, com estratégia de mineração de dados, para nos oferecer produto. Por exemplo, eu estou com um filho recém-nascido, então o que eu mais recebo é propaganda de fralda, é, carrinho e produtos para criança, certo? Então isso aí eu vou ter então os sites vão manter um banco de dados para isso, para que eles utilizem e até eles comercializam esses dados do nosso perfil, certo? Então aí que eu vou ter uma identificação do meu cookie, que vai mandar uma identificação, e toda vez que eu for acessar aquele site, eu vou ter esse registro e ele vai me dando um retorno do meu perfil, certo? Coisinha chata que vai nos irritando, tá vendo? Sempre eu vou ter, tá vendo aqui o 1678, que é o meu login aqui do meu cookie aqui, o meu padrão.
Então sempre vou ser identificado por esse ID. Certo? Então aí eles vão ter umas extrações de marketing para gente. O cookies podem ser autorização, carrinhos de compras, recomendações, estado de sessões de e-mail. Então os provedores de serviço mantêm esses estados aí entre a gente e múltiplas transações que a gente vai fazendo, vai construindo o perfil. Qual que é o grande problema desses cookies? É que vão a nossa privacidade, a gente cada vez ela está mais limitada, né? Não é, Alisson? Bem limitada, né? Isso. O que acontece? Antigamente, cada vez mais, isso aqui eu posso falar antigamente, mas esse proxy aí ele é muito utilizado, o servidor proxy cache. O que acontece? Se eu estou falando do servidor proxy cache, tem um proxy que a gente coloca para segurança mesmo, para a gente fazer um filtro aí que a gente conecta com o Squid, e a gente pode fazer um proxy cache de armazenar temporariamente essas páginas na nossa rede local. Vamos pensar uma instituição igual o IFTM, aqui em Paracatu a gente tem mais ou menos 400 máquinas. Toda hora o site do IFTM é acessado, concordam comigo? Então o que é mais fácil? Eu manter uma cópia desse site do IFTM em cache, no servidor proxy web, do que toda vez eu ficar fazendo solicitação do servidor de origem. O que você acha, Alisson? Hein? Alisson? Alisson, tudo bem? Alisson, ouvindo? Caiu aí, Alisson? Caiu aqui também. Ah, deixa eu te falar, um servidor proxy aqui, certo? O que é mais fácil? Toda vez eu acessar o site do IFTM ou, assim, que tem 500 máquinas numa instituição, todos eles acessar o site do IFTM de origem ou eu deixar uma cópia dele ali localmente, ali dentro da minha rede? Melhor deixar local. Isso, então a gente faz isso, que as empresas faz a solicitação, e com o servidor proxy, o que você vai fazer? Aí você vai o quê? Vai ter ele localmente, que com isso eu vou e acesso ele localmente. Por exemplo, aí eu vou ter uma questão, que é a questão quando ela vai estar atualizada, concorda comigo? Uhum. Aí sempre eu tenho, aí eu mando o último modified. Eu faço um get condicional. Qual foi a última modificação dessa página? Ele vai e me manda, ou não foi modificado. Faço uma requisição ao servidor de origem. Eu não peço os dados. Qual foi a última atualização? A última atualização. Confiro a minha aqui e falo, não tem modificação. Eu vou e respondo com o objeto tá localmente ali dentro do meu servidor proxy cache. Entendeu isso aí? Entendi. Então, beleza. Então, o FTPzinho, que é a transferência de arquivos, a gente chama que esse protocolo é fora de banda, porque ele utiliza duas portas, a 20 e 21, certo? Ao lado, então, por exemplo, a gente tem servidores FTPs como o ProFTPD, o VSFTP no Linux, e a gente utiliza, por exemplo, o FileZilla para a gente acessar esses servidores FTPzinhos aí como lado do cliente. O RFC 959, certo? Então a gente tem a porta de controle 21 e a 20 que é para transferência de dados, que é a questão do dado mesmo que está sendo transferido, um arquivo, eu estou copiando ou enviando esse arquivo para o servidorzinho FTP. A gente chama de fora de banda porque ele tem duas conexões diferentes. O tipo mensagem, o CR, que é o usuário, PES, list, ETR, que é para você recuperar o pacote, ou store. Então você manda essas mensagens aí em ASCII2. Então, sim, a gente vai ter as mensagens aí que vai ser trocadas aí entre os servidores. Servidor de correio eletrônico. Então, a gente vai ter tem um agente usuário, que é o programa que a gente está utilizando para acessar esse servidor de correio eletrônico, servidor de correio eletrônico e o protocolo de transferência de correio eletrônico, que é o SMTP. Então assim, você vai ter o Outlook, Mozilla Thunderbird, que são para a gente acessar como lado cliente aí, certo? Que a gente chama de agentes usuários. E aí o servidor de correio eletrônico é reconhecido, a gente tem a caixa de correio eletrônico, filas de mensagens, o protocolo SMTP que envia as mensagens de correio eletrônico, e essas mensagens são em ASCII2 e as 7 bits,
só porque a gente foi utilizar a porta 21, um mecanismo de hash que é igual, que é um estabelecimento de uma conexão que você tem que fazer para enviar essa mensagem, colocar de quem está enviando, para quem você está enviando, o corpo dessa mensagem, certo? Então aqui a Alice mesmo está mandando, escreveu, pegou a gente usuário, vamos pensar que ela utilizou o Outlook, compôs a mensagem, aí ela vai enviar essa mensagem para o seu servidor de correio eletrônico utilizando o protocolo o SMTP, aí envia para o seu servidor de correio eletrônico, seu servidor de correio eletrônico envia para o servidor de correio eletrônico de Bob, utilizando aqui o 4, que é o SMTP. Aí aqui em 5, o Bob, a mensagem está lá na fila de correio eletrônico, na caixa de correio eletrônico, e Bob, quando quiser utilizar um protocolo de acesso ao correio eletrônico. Ó, em 2 e 4, e aqui ali 2 e 4, você utiliza o protocolo SMTP. E em 6, para recuperar as mensagens de correio eletrônico, a gente vai utilizar o protocolo como POP3, IMAP ou até mesmo HTTP. Certo? Que é um tipo de mensagem, como vai ser trocado. Estou só mostrando em nível já bem básico aí, mas só para mostrando aqui, só colocou no internet assim, só para mandar essas mensagens lá, só para fazer um experimentinho. Então aqui palavra SMTP, palavra final, usa conexões persistentes, requer um cabeçalho ASCII2, por exemplo, utiliza CRLF para crlf.crlf para identificar o final. O SMTP é um protocolo que só envia essas mensagens de correio eletrônico, o DP a gente recupera. Ambos têm interação via o comando ASCII2, só para mostrar aqueles comandos anteriores aqui, os que a gente utiliza para comandos ASCII2, como o HTTP, o FTP, todos eles utilizam ASCII2. Protocolo HTTP, cada objeto é encapsulado na sua própria mensagem, mas você tem múltiplos objetos, você coloca, encapsula tudo em uma mensagem só. Por isso que quando a gente vai anexar algum e-mail, ele demora. Quando você não anexa todos os objetos, você não consegue enviar mensagem de correio eletrônico. Certo? Aqui então compõe a mensagem de correio eletrônico, tem o cabeçalho, o corpo, tudo isso aí. E aí, aqui a gente tem protocolo, como eu falei para vocês, que é aquela para você recuperar as mensagens de correio eletrônico. A gente tem SMTP para enviar e depois para recuperar essa mensagem de correio eletrônico a gente tem o POP3, que é um protocolo mais simples de correio eletrônico, a gente não consegue manipular tão bem as caixas de mensagem, e o IMAP a gente é mais complexo e a gente consegue campular mensagens, colocar filtros, ou a gente pode utilizar até o HTTP, que é bem comum aí, que é o que mais eu mesmo, é o que eu mais uso, é o HTTP para recuperar essas mensagens de correio eletrônico, certo? Então o POP3 aqui, estou falando um pouquinho só sobre as mensagens dele lá, como que é feito, utilizando ASCII2. Então, só o mais importante. Então, o POP3, ele utiliza download e excluir. Bob pode reler sua mensagem e mudar o cliente. E a gente pode ter a opção download e manter, que você mantém as mensagens utilizadas elas ficam mantidas no seu servidor de correio eletrônico e no seu computador local, quando geralmente a gente configura o Outlook com esse POP3 ou o IMAP. O IMAP a gente mantém todas as mensagens em um local ou no servidor, permite que o usuário organize a mensagem em pastas, o IMAP mantém estados entre as sessões, então a gente vai conseguindo fazer uma identificação entre as mensagens, a identificação da mensagem e a das pastas. Certo? DNS, a internet funciona porque usa desse DNS. Então, os servidores DNS, eles servem para resolver nomes. A gente utiliza aí, por exemplo, o IP 32 bits e ele resolve isso em um nome que é um URL. Então, a função do DNS é isso, ele é um banco de dados distribuído, certo? Ele é um protocolo nível de aplicação. E aí esse protocolo do DNS, por que não centralizar ele? Por não ter um único ponto de falha, que esse seria só em um local, um volume muito grande de tráfego para uma região, banco de dados distante, difícil de manutenção. Então, esse servidor DNS, a gente tem o servidor DNS raiz, que aí depois a gente vai ter os servidores DNS autoritativo, e depois vai ter os servidores de autoridade, certo? Então, isso aí, a gente vai ter essa organização desses servidores DNS aí, onde vai estar. Então, os servidores raiz tem 13 em todo mundo, que eles vão estar organizados, que seria o inicial, que vão chegar até os servidores locais aí. Autoritativo de alto nível, a gente tem aquelas extensões lá, .br, .k, os de autoridade, que eu chamei até de autoritativo, que é o de autoridade, que a gente vai ter onde vai estar mesmo a mensagem, certo?
Então, é que ele mantém não pertence a uma estrutura hierárquica, então cada ISP de empresa tem um, a gente chama de no servidor de nomes default. Quando ele faz uma consulta DNS, talvez é utilizado até um proxyzinho que fica na cachezinha ali, muitas das vezes é até interessante a gente limpar essa cache. Ela pode ser uma consulta repetida ou interativa. Ó, uma repetida, eu consulto um, consulto dois, aí ele volta, o servidor raiz vai e responde, aí ele vai lá e consulta o autoritativo de alto nível, e aí depois vai o servidor com autoridade, e ele vai me fazendo. Então, o que que acontece? Fez uma consulta o quê? Interativa a cada um deles. Quando ele é recursiva, o que que acontece? Ó, o autoritativo consultou o local, que consultou o raiz, que consultou o autoritativo de alto nível, que consultou de autoridade, que respondeu a autoridade de alto nível, que respondeu o raiz, que respondeu o servidor local que me respondeu, certo? Então, isso, aí um vai contratando o outro aí, vai ser exemplo. Mas a maioria por que é que vai falar? Que a maioria dos registros ficam em cache, armazenados ali temporariamente. Então, a um certo tempo eles vão desaparecer, mas eles ficam armazenados em cache para não ter essa quantidade de frequência. Então, assim, como falei, o DNS nada mais é do que um banco de dados, ele mantém o registro disso em tabelas. Por exemplo, tipo A, tem o hostname e o IP. Aí você tem vários outros, NS. Você tem o nome domínio e o hostname, que é o nome da máquina. CNAME, e aí vai. Aí o nome e o apelido, o nome canônico, MX, que é o servidor de e-mail, e aí vai fazendo essa consulta. Então você vai ter essas consultas aí, e respostas, ambos em um formato, dessas mensagens, que vai ter um, vai ser isso em um cabeçalho, aqui tem um cabeçalho dessa mensagem, que vai ter essas informações aí para troca dessas informações entre as máquinas. Que seria o tipo de um registro, aqui, por exemplo, tem o nome da máquina e o IP, tipo A, aqui tem, por exemplo, o site e o nome da máquina, tipo NS, então esse tipo de resposta. Aplicações P2P, então você não tem um servidor ligado, essa comunicação arbitrária entre os pares, e aí, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, torrent, que tem um rastreador que vai achar o objeto, e eles vão trocando essas mensagens que a gente chama de seeds, que vão trocando pedacinhos dessas informações aí, são divididos em pedaços e vão ser transmitidos para os usuários. E muitas das vezes esses seeds aí vão fazer um mapeamento, você consegue pegar partes dessa mensagem de diferentes máquinas aí do mesmo rastreio. Então, eles fazem essa questão aí. Então, esses pedaços aí são enviados de forma compartilhada entre os usuários. Não vou entrar muito em detalhes em P2P aqui não, só para a gente finalizar mesmo. Então, ali você vai fazer consulta e aí vai trocando essas informações aí entre usuários aí. Então, com isso, essa questão ele não é hierárquica e eu consigo colocar o quê? Um número muito grande de usuários trocando mensagens ao mesmo tempo. Quanto maior essa rede, mais informações eu consigo trocar entre eles. Certo? Alisson, eu tentei dar uma resumida aí, mais ou menos do material, já tem gravado. Assim, dúvidas, sugestões, o que, que você me fala? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Tranquilo, eu entendi. Beleza. Beleza? Então, assim, eu vou até parar a gravação aqui, que o vídeo aqui quase ficou do tamanho da aula mesmo. Certo?